Porque às vezes a gente conseguir realmente vestir o sapato do outro e entender realmente, genuinamente, do ponto de vista do outro, às vezes é difícil, porque a gente tem outros vieses. Aí a gente ouve a outra pessoa e a nossa resposta imediatamente do cérebro, não, tá errado, tá errado, tá errado. Não, enquanto você tem que tirar essa resposta, tá errado, tá errado, tá errado da sua cabeça, e por alguns momentos tentar realmente ver o lado da outra pessoa e falar, puxa vida, se eu fosse 100% assim na situação dela, como que eu estaria me sentindo? Aí você começa a entender, e aí, com essa perspectiva, você consegue construir uma proposta que seja um ganha-ganha para os dois lados. E eu acho que essa é a sacada, né? No livro, Edward, um cara que usou isso com maestria, essa questão. Imagina o seguinte, você está tentando se relacionar e influenciar as pessoas, enfim. Ele comenta que na época ali dos movimentos lá nos Estados Unidos, principalmente ali na década acho que de 50, 60, a parte dos direitos civis, tinha um cara chamado Martin Luther King Jr., diz que ele usava muito essa questão dos valores, porque imagina, ele está apelando para valores muito elevados, como igualdade, justiça. Então ele conseguiu inspirar, né, milhões de pessoas a se unirem a ele no movimento dos direitos civis. Então, essa questão do princípio 10, quando a gente fala apelar para os motivos mais nobres, realmente, imagina o legado que ele deixou utilizando desse princípio. E até eu comecei assim mesmo. Pessoal, olha, alguém tem uma ideia para a gente estava fazendo um jornal interno, para o editorial, não sei o quê. Aí a gente já tem uma ideia, que foi a pessoa que deu a ideia, mas antes eu quero ouvir a de vocês. Aí o que você acha que aconteceu? Ninguém tinha ideia. E aí ficaram curiosos de saber qual seria a ideia. Então, assim, né? Então eu já usei o gatilho da curiosidade. Eu lembro que tinha um diretor, ele sempre falava o seguinte: Jefferson, aprenda a se colocar no sapato do outro. A gente falava. Acho que eu conheço. Não, eu acho que esse cara você não conhece. Ele é um outro. E nós não tivemos a oportunidade de trabalhar, não é o cara que você está pensando. Mas era engraçado que ele tinha muito essa visão, porque ele falava que em negociações comerciais a gente tem que estar do outro lado, então da mesa entender o que para a outra pessoa é importante. Então quando você consegue de uma maneira genuína entender o lado do outro, você vai construir uma solução que ela é melhor para os dois lados. Olá, bem-vindo ao episódio 410 de Vida nos Trilhos. E hoje a gente vai para a segunda parte do terceiro episódio sobre como convencer as pessoas a pensarem como você. E aí, Jefferson, você tem convencido muitas pessoas a pensar como você? Sei não, Edward, a gente tá tentando aí com o podcast, né? Será que o pessoal tá na nossa vibe ou o pessoal tá diferente? Eu acho que quem tá ouvindo aqui, quem tá com a gente ou assistindo, acho que nós estamos conseguindo, a pessoa voltou, enfim. Mas antes da gente entrar no assunto propriamente disso, eu vou falar rapidinho do nosso treinamento Meta nos Trilhos. Então, a gente tem aí um caminho para você alcançar suas metas com confiança, com consistência. Então, se você quer criar hábitos, é só acessar o nosso site vidanostrilhos.com.br/metas e nós temos lá a nossa, na verdade é uma comunidade, né? A nossa comunidade tem os Zooms quinzenais, tem o treinamento, tem o nosso journal, o manual do condutor, tem bastante material lá, então é só acessar vidanostrilhos.com.br e aí se junta a gente, vai ser um prazer, uma honra ter você com a gente. O que são os Zooms semanais? Semanais não, quinzenais. Explica aí. Como que é, Edward? Como que é? O Zoom? Zoom toda quinzenal. semana. Como é que é isso? Ontem eu fiz o Zoom com a turminha. A gente se reúne lá no Zoom. Ontem foi eu que fiz a mentoria com o pessoal. A gente, na verdade, está, nesse momento que a gente está gravando, está bem no início do ano. Então a gente falou um pouquinho sobre metas, a revisão das metas, olhando o que a gente. Se a gente olhar o retrovisor ali para o passado, olhamos um pouquinho para o futuro, para revisitar as metas, sei lá, de saúde, organizar finanças, talvez melhorar um relacionamento, talvez até crescer na carreira. Tem algumas pessoas ali que estão trilhando aí um caminho até de doutorado, enfim.
Foi bem legal. E aí a gente abre para a comunidade participar. Então a comunidade, a gente se reúne a cada 15 dias e aí a gente fala sobre os projetos, sobre as metas, enfim, é um passo para a gente trocar ideia, se conhecer. Inclusive tem 2 alunos lá agora, um é accountable pelo outro. Aí eles estão, um vai lançar um podcast, inclusive, Edward, de um mês que vem. Ele falou que eles já conversaram com você sobre o tema, parece que já tem a data e um tá cobrando o outro lá. E isso é legal, né? É, exatamente. Então, isso que é bacana. A comunidade, por isso que essa parte do. Não é só a questão de ter um manual, de ter um roteiro, de ter as videoaulas e tudo mais, que é um baita conteúdo que tem ali dentro, mas de você poder, a cada 15 dias, estar pessoalmente. Vai ser uma vez com o Jefferson, uma vez comigo e com a galera. Isso a cada 15 dias. E aí é aquele momento que a gente pode pegar, abrir um pouco o que é o nosso coração, porque a gente está fazendo, ganha apoio das outras pessoas, a gente não fica sozinho com aquilo, porque às vezes é pesado você estar levando uma meta sozinho. Às vezes a gente não tem nem apoio da família, não tem apoio dos amigos. Onde você encontra apoio? Com a gente. Então é comunidade Meta nos Trilhos. Como que faz para acessar? vidanostrilhos.com.br/metas. Isso Beleza? aí. Então vamos lá. Rapidinho, última conversa, no episódio 408, se você não ouviu, você pode voltar, e se você não ouviu nenhum, você vai no 404, né? Porque começou no 404, primeira parte, segunda parte 406, terceira parte 408 e a segunda parte da terceira parte, porque ficou longo, o 410 agora. E no episódio anterior a gente estava falando, né? E a gente pôs alguns princípios. Eu vou ler eles aqui rapidinho. Princípio 1. A única maneira de vencer uma discussão é evitando-a. Muito bom para os dias de hoje, onde a gente tem essa polarização grande, né? Princípio 2. Respeite as opiniões dos outros e nunca diga, você está errado. Vale também para os dias de hoje, totalmente, né? E esse livro foi escrito há muito tempo, né? Se estiver errado, se você estiver errado, admita rápida e enfaticamente. Olha que legal. Princípio 4. Comece de maneira amigável. Não entra chutando a bota, né? Entra lá rasgando, não. Princípio 5. Faça perguntas que levem a um sim. E princípio 6. Deixe a outra pessoa falar a maior parte do tempo. Cara, muito legal. E se você quiser ver os detalhes de cada um desses pontos, episódio 408. E agora vamos ao princípio 7, que é: deixe a outra pessoa pensar que a ideia é dela. Essa é ótima, né, Jefferson? Fala um pouquinho sobre isso. Cara, isso aí é bem importante, porque como a gente está falando de relacionamento, né, com as pessoas, é uma maneira, muitas vezes, de você. A gente está falando de influência, né, de como construir relacionamentos melhores, enfim. E quando você deixa a outra pessoa pensar dessa maneira, me parece que o próprio comprometimento, o engajamento dela é muito maior, porque ela tá se sentindo uma autora dessa ideia de então, ou daquele princípio que você está conversando. Enfim. O que eu achei interessante, que ele retrata aqui no livro, ele traz um caso que é o seguinte, ele fala um pouquinho do Henry Ford. E eu achei interessante porque, na verdade, a gente não tem dimensão do que o Henry Ford fez. Há alguns meses atrás, inclusive, eu tive lá em Detroit, eu visitei não sei se o museu, eles chamam lá de Road. Você já ouviu falar? É o Road da Eu já Ford. ouvi falar, nunca estive lá, mas já ouvi falar. Cara, eu fiquei assim impressionado, porque ele conta a história do sujeito e é muito, tipo assim, a visão que ele tinha de negócio, de empreendedor, a visão dele realmente era algo assim impressionante. Pô, ele fez um riozinho, ele fez a ferrovia, cara, chegava desde a matéria-prima para fazer o aço e ele tinha essa questão de verticalização. Cara, ele fazia tudo. Então, imagina, teve uma época que lá dentro do museu, o cara vai
né, guiando a gente, ele falou que tinha 100 mil trabalhadores. Então, imagina 100 mil pessoas no espaço. É gigantesco o lugar. Mas a gente não tem noção. Pô, o cara fez uma usina de aço para poder ter o aço. Enfim, e esse princípio, por que ele cita aqui, que o Dale cita aqui? Ele fala que o Henry Ford, ele era mestre nessa arte de fazer as pessoas pensar que a ideia era deles. Ele conta quando desenvolveram o motor de 3 para 6 cilindros, mas ele diz que ele fazia o seguinte, ele pegava toda vez que ele precisava tomar alguma decisão importante, muitas vezes ele inclusive ele já sabia qual era a resposta. Só que ele plantava a semente na cabeça das pessoas e ele discutia os projetos com as equipes e ele meio que colocava de uma maneira assim, eu dou algumas sugestões, mas essas sugestões elas não estão 100% acabadas, digamos assim. E aí ele deixava os engenheiros aprimorar e ele deixava a equipe assumir a autoria. E o resultado, diz que era impressionante. As pessoas estavam, aquilo que eu falei, estava mais engajada. Então, quando você deixa outra pessoa pensar que a ideia dela, cara, é fantástico. Você acaba essa questão da influência, a pessoa faz exatamente aquilo que você está desejando. No caso dele, como um líder, como um empreendedor, ele estava colocando aquilo que ele desejava, o sonho e a visão dele. E as pessoas trabalhavam com um afinco muito grande com isso. Eu achei muito interessante esse princípio aí, e aqui no livro ele fala justamente isso. Isso é uma verdade. Eu já experimentei algumas vezes isso na vida profissional, porque assim, quando a gente fala assim, deixar a outra pessoa que a ideia é dela, às vezes parece que a gente está tentando ser um pouco, né, se a gente olhar pelo ponto de vista negativo, né, falar, pô, a gente está tentando influenciar a pessoa para puxar a sardinha para o meu lado, né? Mas é que às vezes você tem uma visão de algo que você quer atingir. E aí você realmente, aí você pode ter duas opções. Se você é o chefe, como no caso do Harry Ford, ele fala, vamos fazer isso e acabou, aí vai acontecer. Aí o pessoal vai lá e faz, né? Tudo bem, mas ele toma O comprometimento é menor, né? É menor, mas aí ele toma uma outra coisa. Ele chega lá e não chega com a ideia dele assim, joga na mesa. Ele começa, provavelmente, ele fazia perguntas, envolvia, punha outras perguntas e até o pessoal perceber e falou, realmente, isso pode ser interessante. Aí o pessoal começa a tomar gostinho pela coisa. E aí ele mostrando isso e claro que a ideia já estava um pouco mais pré-concebida na cabeça dele. Aí, cara, acabou. Aí a equipe comprou a ideia. E quem faz muito bem isso hoje, eu acho que é o Elon Musk. Né? O Elon Musk faz muito bem isso. Dentro das empresas dele, né? Criou uma empresa com o desejo e a missão de ir para Marte. E essa empresa é o que é responsável pela SpaceX aí, né? Muito bem, muito bem. Então vamos para a 8 agora. Procure honestamente ver as coisas do ponto de vista da outra pessoa. Cara, isso é difícil, mas é muito importante. Eu acho que realmente é difícil, porque eu lembro que tinha um diretor, ele sempre falava o seguinte, Jefferson, aprenda a se colocar no sapato do outro. E como a gente falava... Acho que eu conheço. Não, eu acho que esse cara você não conhece, ele é um outro... E nós não tivemos a oportunidade de trabalhar, não é o cara que você está pensando. Mas era engraçado que ele tinha muito essa visão, porque ele falava que em negociações comerciais a gente tem que estar do outro lado, então da mesa entender o que para a outra pessoa é importante. Então quando você consegue de uma maneira genuína entender o lado do outro, você vai construir uma solução que ela é melhor para os dois lados. Inclusive no livro aqui, porque a gente está falando desse livro, né, do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele cita um exemplo do Lincoln, que ele tinha uma frase que ele dizia o seguinte, eu destruo os meus inimigos tornando-os meus amigos. Acho que era mais ou menos assim. Então eu destruo os meus inimigos tornando-os meus amigos. O que é isso? Né? Ele acaba trazendo essa questão do ponto de vista da outra pessoa. E é interessante como que essa abordagem, principalmente os políticos, no caso do Lincoln era um meio político, mas nos relacionamentos e nas questões de influência, é importante a gente saber se colocar no lugar do outro. E realmente, o que você falou, não é fácil.
Não é Porque a fácil. outra pessoa, ela tem sentimentos, ela tem valores, ela tem um conjunto de informações, às vezes, já pré-concebido, ela já tem alguns viés. E tudo isso, muitas vezes, atrapalha os relacionamentos. E aí a gente Isso é saber se verdade. colocar nesse lugar e entender o ponto de vista do outro, vai fazer com que a gente conduza a conversa de uma maneira diferente, né? Porque às vezes a gente conseguir realmente vestir o sapato do outro e entender realmente, genuinamente, do ponto de vista do outro, às vezes é difícil, porque a gente tem outros vieses. Aí a gente ouve a outra pessoa e a nossa resposta imediatamente do cérebro, não, tá errado, tá errado, tá errado. Não, enquanto você tem que tirar essa resposta, tá errado, tá errado, tá errado da sua cabeça, e por alguns momentos tentar realmente ver o lado da outra pessoa e falar, puxa vida, se eu fosse 100% assim na situação dela, como que eu estaria me sentindo? Aí você começa a entender, e aí, com essa perspectiva, você consegue construir uma proposta que seja ganha-ganha para os dois lados. É, E eu acho que exatamente. essa é a sacada, né? E até, talvez, com algum outro, com essa aproximação, conseguir até algumas concessões. Só que provavelmente você também terá que fazer outras. Mas enfim, É um processo de construção, né? com certeza. Ó, o Muito bom. próximo princípio: mostre simpatia pelas ideias e desejos da outra pessoa. Isso é muito importante. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer muito, quando tem reuniões, assim, tá? Ontem mesmo eu estava tendo uma reunião de marketing e tal, e aí a responsável por marketing teve uma ideia, e aí eu, putz, achei bem legal, e aí quando veio, porque aí a gente faz uma reunião bem ampla, assim, com outras pessoas de outros departamentos, e até eu comecei assim mesmo, pessoal, olha, alguém tem uma ideia, porque a gente estava fazendo um jornal interno, o editorial, não sei o quê, aí eu, ó, a gente já tem uma ideia, que foi a pessoa que deu a ideia, mas antes eu quero ouvir a de vocês. Aí o que você acha que aconteceu? Ninguém tinha ideia. E aí ficaram curiosos de saber qual seria a ideia. Então, assim, né, eu já usei o gatilho da curiosidade. É, você deixa a pessoa. O pessoal já fica assim meio curioso. E eles vão ser mais simpáticos com a sua ideia, né? Exatamente. Não, mas a ideia era muito boa mesmo. E aí o pessoal gostou mesmo. Era dela, né? Não era minha ideia, era dela. Mas eu falei, ótimo, vamos fazer isso aí. Beleza. Aí quando começou a reunião, a gente já apresentou. Então, assim, e é isso mesmo, né? Agora, talvez seja até uma outra ideia que você nunca pensou, que era bem diferente do que você imaginava, mas talvez seja importante você dar atenção. Eu acho que e mesmo que não seja talvez uma ideia tão importante ou tão diferente, é interessante a gente mostrar essa simpatia, né? Concorda? Então, no livro, como eles estudaram juntos, né? Acho que foi ele, tem vários. Bom, o círculo dele era um círculo de peso, né? Então, por exemplo, ele cita, nesse caso específico, ele cita, acho que é o Thomas Edison. Ele tinha justamente isso que você falou, Edward. Ele tinha uma capacidade de demonstrar empatia pelos sonhos e desejos das outras Ele quem? O pessoas. Thomas Edison? O Thomas Edison, ele tinha uma capacidade de ter essa simpatia e muitas vezes ele conta lá na entrevista do livro aqui, que ele já sabia que talvez aquela ideia tinha uma chance muito grande de não ser viável. Mas ele dava um apoio no sentido de motivar a pessoa, inclusive, a pensar em alternativas. Então, ele conseguia fazer isso, diz que ele era o mestre nisso. E aí ele conseguia. Eu acho que essa capacidade que a gente tem, às vezes, de reconhecer, inclusive, os sentimentos da pessoa. Porque imagina, né? Se a pessoa está com uma ideia e você vem e joga um balde de água fria de uma maneira não, né? É mais complexo. Agora, se você vai desconstruindo com pergunta, beleza, eu entendo que isso é importante para você, mas será que aqui, o que você acha dessa abordagem? Fala um pouco mais. A própria pessoa vai chegar numa conclusão que talvez não seja viável, mas ele tinha essa capacidade, às vezes, de dar a corda para a pessoa e, às vezes, uma portinha de saída, e essa portinha de saída
fazia com que ele se tornasse uma pessoa agradável, simpática, e é isso que muitas vezes talvez falta. Hoje a gente se falou no começo, né, das polarizações, né, os extremos, então a gente tem que ter um cuidado, porque a gente está falando, o livro dele basicamente é relacionamento com as pessoas. Eu vou puxar uma coisa interessante aqui, o Thomas Edison, e realmente, Thomas Edison era um cara que criou a GE, General Electric, foi a empresa que Thomas Edison criou, existe até hoje. Agora, tem uma questão aí que eu acho que ele realmente dava a corda para as pessoas. E ele teve um funcionário chamado Tesla, Nikola Tesla. Sabia disso? Não, fala mais, talvez eu me lembre dele. Nikola Tesla é o cara que inventou até um motor de corrente alternada. Gênio. O cara era um gênio. E ele era funcionário do Tesla, do Thomas Edison. Só que aí o Thomas estava investindo muito na lâmpada e na questão da corrente contínua. E o Tesla veio para ele e falou, não, a gente tem que implementar a corrente alternada. E esse era uma coisa que ele começou a desenvolver com o Edison, mas aí o Edison parou de apoiar ele e falou, não, o certo é contínuo. É contínuo. Sabe o que aconteceu? Os caras se separaram. Se eu não me engano, quem financiou o Tesla foi o Westinghouse na época. E o Thomas ficou insistindo na corrente contínua. Aí houve um bate incrível entre os dois, do ponto de vista do Thomas Edison fazer propaganda negativa com a corrente alternada, dizendo que ela era perigosíssima e ia dar maior problema, as pessoas iam morrer com isso, que era perigoso, não pode usar corrente alternada. Onde se viu? Porque no começo, toda a iluminação elétrica era feita com corrente contínua. Não era 110 alternado, por exemplo, né? Tinha um positivo e um negativo, né? Resumindo a história, no final ele perdeu a história. Ele perdeu porque a corrente alternada impera e ela tem algumas facilidades técnicas. Enfim. Por outro lado, a ironia é que hoje a gente está voltando ao mundo da corrente contínua, com as mini gerações. Então, hoje, tecnicamente, uma casa poderia ser 100% corrente contínua, com exceção dos motores, que tem mais eficiência. Quer dizer, também não é tão verdade assim, porque pode ter motores de corrente contínua bem eficiente. Mas, enfim, eu não sou especialista em motores, mas se você pensa, uma casa com energia solar e não sei o que, pode ter, e 90% dos nossos equipamentos é tudo corrente contínua, porque a gente pega da corrente alternada e converte para contínua de novo para poder ligar um computador, por exemplo, né? Mas enfim, mas é curioso que no caso do Nikola Tesla, ele deu a corda, mas depois ele cortou a corda. Tá vendo? São histórias, né? E isso que é interessante. Mas vamos lá. Vamos para a 10ª. Apele para os motivos mais nobres. Eu acho que tem a ver até com, por exemplo, valores. Né? Não deve ter? Tem sim, né? Me explica um pouquinho sobre isso. No livro, Edward, um cara que usou isso com maestria, essa questão. Imagina o seguinte, você está tentando se relacionar e influenciar as pessoas, enfim. Ele comenta que na época ali dos movimentos lá nos Estados Unidos, principalmente ali na década acho que de 50, 60, a parte dos direitos civis, tinha um cara chamado Martin Luther King Jr., que ele usava, já ouviu falar, We Have a Dream, diz que ele usava muito essa questão dos valores, porque imagina, ele está apelando para valores muito elevados, como igualdade, justiça. Então ele conseguiu inspirar, né, milhões de pessoas a se unirem a ele no movimento dos direitos civis. Então, essa questão do princípio 10, quando a gente fala apelar para os motivos mais nobres, realmente, imagina o legado que ele deixou utilizando desse princípio. Ou seja, então quando a gente está nos relacionamentos, a gente tem que pensar nisso também. Muitas vezes tem um motivo muito nobre para ser feito alguma coisa, e se você invoca ele, você consegue criar a harmonia para você avançar naquela discussão. Então, é um princípio que muitas vezes parece ser difícil de utilizar, mas às vezes ele está muito presente no nosso dia a dia. Então a gente tem essa capacidade de entender
quais são os motivos, quais são os valores que a gente pode invocar no momento correto, acho que é extremamente importante, é uma habilidade que a gente precisa, inclusive, desenvolver mais, né? Verdade. E eu vou citar Elon Musk de novo. Você sabe quais são esses motivos mais nobres que ele evoca para justificar a colonização de Marte? Tá aí, ó. Temos um exemplo aí que mais recente, inclusive, não? Então, os motivos que ele mais usa é a perpetuação da espécie humana. Ele fala, do meu ponto de vista, a inteligência humana é algo raro, porque a gente não tem, de fato, uma evidência concreta de existência de outras vidas alienígenas inteligentes aí. Tem as histórias de UFO, mas ele mesmo fala, eu tenho mais de 6.000 satélites ao redor da Terra, nunca tive que desviar para entrar uma aeronave aí, né? Enfim, então, tudo bem, é uma piada, mas assim, não existe uma evidência contundente, né? Me parece que a inteligência, né, no universo é uma coisa mais rara, me parece. E no caso do ser humano, se a gente Ela ficar está presente. aqui na Terra e acontecer alguma coisa aqui, a nossa probabilidade de extinção está resumida à Terra. Agora, se a gente colonizar Marte, a gente já está em outro lugar, então a gente já tem uma probabilidade maior de perpetuar a nossa espécie e assim ir civilizando outras partes do sistema solar e do universo. Então esse é o grande motivador dele. Então você veja que é algo nobre para justificar, você está dando risada aí, né? Isso aí dá pano pra manga, Edward. Isso aí dá um episódio completo, bem polêmico, né? Mas você veja, ele está querendo, assim, ele fala, eu Ele quero invou. perpetuar a humanidade. Quero que a humanidade continue, tenha mais chance de sobreviver. Porque ele não descarta, a gente fica num risco de uma guerra nuclear, de um conflito que põe a gente para baixo. E Isso, aí exato. Já era, todo mundo. Isso. já era, né? Você tem uma fuga, né? Você tem uma alternativa, inclusive de colônia. E esse princípio ele é interessante porque aí a gente, como que a gente aplica ele no nosso dia a dia? Então, esse é o nosso desafio. Para quando a gente está se relacionando, né, de repente, dentro, sei lá, você vai falar sobre finanças, né? Dentro da sua casa, você tem que ter um equilíbrio, você não pode gastar mais do que você ganha. Talvez a gente usar isso com sabedoria. Sabe Enfim, como eu eu acho. motivava os colaboradores quando eu cuidava numa parte na empresa de telecomunicações, a gente fabricava conectores coaxiais, né? Conector coaxial, né? É um conector que liga, né? TV a cabo, por exemplo. Antes a gente fazia muito, hoje menos. Mas tudo bem. Aí a gente fazia milhares, a gente tinha 3 turnos. E às vezes as pessoas ficavam lá meio desmotivadas. Daí às vezes eu falava assim: não, a gente não fabrica apenas conector. A gente fabrica algo que permite que pessoas se falem entre si. Você já pensou que a gente é responsável por permitir uma pessoa a conversar, a ver um programa, a falar com um ente querido que está muito distante e a gente, através desse pequeno conector, a gente permite que isso aconteça? Pronto, tá aí, ó, invocou o princípio e tá. É exatamente isso. Né? Então, assim, Fechou. e de verdade, pode parecer meio chovendo molhado, mas na verdade é verdade, porque uma parte do que eu faço está contribuindo para isso. Enfim, É isso mesmo. esse aí foi legal. Foi o Vamos ao 10. 11. Matize suas ideias. Isso aí eu gostei, cara, porque você é contar história, né? Tem aqui, ó. É isso mesmo, histórias, metáforas, dá uma... explicar por que você está pensando naquilo, né? Eu vou te dar um exemplo. Imagina o seguinte: dramatizar as suas ideias. Steve Jobs fazia isso muito bem quando ele ia apresentar os produtos novos. Ele dramatizava o ideal dele, que era ali o celularzinho, né, na mão, sei lá, um iPad. É esse drama. Eu tenho um pouco, às vezes eu tento pensar, caramba, como que a gente pode fazer isso de uma maneira diferente, né? Usar esse princípio, né? Quando eu estava estudando, eu, caramba, como que a gente pode usar? O Steve Jobs, concorda que ele era um mestre em fazer isso? Porque toda vez que ia ter um lançamento da Apple, já começava o burburinho, piriri, piriri, então ele estava dramatizando. O lançamento do iPhone, ele entrou... Era um evento. A gente vai criar... A gente tem 2 produtos aqui que a gente vai lançar, né? Ele falou, é um dispositivo que você pode ouvir música. E outro é um dispositivo de comunicação entre todas as pessoas.
Aí ele ficou. Aí chega uma parte da apresentação que ele repete isso. Então, dispositivo que você escuta a música, porque ele já tinha um iPod, que era o dispositivo que você poderia ter 1000 músicas no seu bolso, que havia substituído os Walkmans. Então, ele falava um dispositivo e um coisa. Um dispositivo e um coisa. Só que os dois estão juntos. Pum! Então ele dramatizou a ideia. Vocês podem ver essa apresentação. Depois eu acho que eu vou pôr o link aqui no show notes desse vídeo. Porque é muito interessante como ele faz. Ele fica repetindo e repetindo, aí de repente ele pega. Aí ele tira do bolso o negócio. Inclusive, isso aumenta a nossa retenção daquela informação. Olha só, você lembra da apresentação até hoje. Então, Exato. é uma história, é um envolvimento com o drama mesmo. E conseguir criar essa narrativa, essa capacidade. Olha, você vai ter aqui esse, mas não, agora você não precisa do só, e tá no seu bolso. Exato. Fica um negócio dentro dos relacionamentos, como que a gente cria isso? Então, né? É interessante a gente poder pensar que quando a gente dramatiza, a gente consegue, com inteligência e com sabedoria, criar melhores relacionamentos. É, verdade. E Por vamos ao último, derradeiro. Então, qual é o último? princípio 12. Lance, tato, um desafio. É isso aí. Desafio é uma coisa muito legal, porque depois que você... Imagina, você fez tudo isso, contou uma história, tem um de motivo e tal, e aí você para, vamos fazer então isso ao data? Aí a data pode ser usada, mas se você fez os passos anteriores de maneira correta, tem um motivo mais altruísta, tem uma história bem assim, dramatizada, né? As pessoas começam a sentir mais aquilo, aí você coloca lá, opa, a meta é essa aqui, que tal? Aí o pessoal tem a energia para olhar aquela meta e falar, beleza, vamos lá, mesmo ela sendo difícil. Porque assim, se você chegar simplesmente e pusesse a meta, o pessoal ia olhar, não, tá louco, isso aí não dá não. Porque ela não estaria imbuída dos outros princípios, né? Concorda? Bem interessante. Aqui no livro, eu não lembro quem era o sujeito que ele comenta no livro, que o cara foi visitar uma fábrica e a fábrica estava com problema de produtividade. E aí o cara chegou lá, o chefão, e ele pegou um quadro e escreveu o número de peças que tinham sido produzidas pela equipe, ou a melhor equipe, ou o melhor turno, enfim. E ele foi lá e lançou o desafio para o pessoal. Falou, olha, por isso que essa é a questão, lance, contato, um desafio, é realmente ter o tato. Ele lançou e os níveis de produtividade, quando ele voltou 30 dias depois, o simples fato dele comparar e demonstrar e desafiar as pessoas fez com que a produtividade da fábrica subisse assim astronomicamente. Olha que interessante. Lance, contato, desafio. Então, os desafios são coisas que muitas vezes nos relacionamentos eles ajudam, né? No nosso dia a dia, a gente se superar e desperta o desejo, né, das outras pessoas. Inclusive, nós temos aqui um cidadão Edward, que está no desafio de perder gordura. Conta aí para nós, Edward, para a gente fechar o episódio. Pois é, exatamente, né? Vocês viram que o Iaco tá participando agora aqui, né? O Iaco, meu cachorro, é um baratinho, ele é muito bom ele. O meu desafio é o seguinte, foi lançado já há um tempo, o episódio de lançamento foi o último, inclusive, né? O 409, mas eu já comecei isso desde dezembro de 2024, e hoje a gente está gravando esse episódio no início de janeiro, né? Então, assim, a grosso modo eu estava com 83 quilos, 23%, quase 24% de gordura corporal. Então, hoje eu já até pesei hoje. Então, eu vou pegar aqui o número de hoje que eu pesei aqui, né? Hoje, dia 11 de janeiro, eu estou exatamente com 35 e o meu nível de gordura, que estava quase 24%, está em 22%. Então, está indo progressivamente. Todo dia está caindo um pouquinho. Todo dia. E é um desafio. É um desafio. Tá E é vendo? curioso, né?
que eu converso com o ChatGPT agora, e ele vai dando umas orientações bacanas, cara. Eu tô te compartilhando um pouquinho no Instagram como faz isso, né? Mas o ChatGPT, cara, ele é muito poderoso. Não que eu uso ele como no lugar de um médico, alguma coisa assim. A gente tem o nosso bom senso. Então, e o protocolo que eu estou fazendo é de me alimentar bem. Resumindo, eu me alimento de manhã com suco verde, com um pouco de proteína, seja com ovos mexidos ou com whey protein. Aí depois, na hora do almoço, eu procuro comer com muitos vegetais e alguma proteína. E alguns dias, se eu estou mais saciado, à noite eu faço uma coisa bem leve. Tipo assim, pode às vezes à noite é só um pique de proteína, mas, por exemplo, outro dia comi uma ceviche. Sabe o que é um ceviche? Minha esposa fez um ceviche, que é peixe cru, temperado com um monte de... com limão, com um monte de coisa. Fica uma delícia esse negócio, né? Então é algo de alto valor alimentar, né? E com baixa gordura, né? Então eu estou seguindo esse protocolo, fora alguns complementos. Mas se você quiser entender mais o que eu estou fazendo, é ficar ligado no Instagram. E no Instagram, inclusive, tem destaque ali. O destaque é exatamente meta 15%, né? Ó, deixa eu confirmar aqui, ó. Entrando aqui no Instagram. O segundo destaque, na verdade, para mim aparece como primeiro, meta 15%. Nesse destaque meta 15%, eu estou colocando toda a minha jornada lá, desde o início. Até tenho a balancinha para medir o peso e a gordura corporal. E aí eu falo dos exercícios, porque eu também estou fazendo exercício para ganho de massa muscular. E assim, e é muito importante nessa fase eu não deixar de ingerir proteína para não perder massa muscular. Eu quero perder gordura, não massa muscular. Então eu tenho que continuar fazendo exercício, ingerir bastante proteína para recuperar e preservar os músculos e ter uma alimentação com baixo nível de gordura. Claro, tem boas gorduras que são bem-vindas. E, enfim, então esse é o protocolo geral aí e segue lá no Instagram que você vai saber mais. Ó, então nós fechamos a parte 3 do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Na verdade, a gente dividiu o livro em 4 episódios, que deveria ser, né? 4 partes, e como está dividido o livro. Só que a parte 3, como são 12 princípios, a gente falou no episódio anterior, que é o 408, 6. Hoje nós fechamos mais 6. No 412 a gente vem para fechar esse livro, que eu acho que é uma excelente compra. Se você não leu, vale a pena ler, é muito bacana. Se também não ouviu os demais episódios, volta aí, ouça desde o 404, correto, Edward? É. Você vai aí aprender a fazer amigos, influenciar pessoas. E por último, mas não menos importante, se você gostou, compartilha, segue a gente nas redes sociais, acessa também o nosso site vidanostrilhos.com.br, o nosso treinamento de metas.com.br/metas, e semana que vem nós estamos de volta. É isso aí. Valeu, pessoal. Agradeço a audiência e até o próximo episódio. Valeu. Valeu, tchau, tchau.